Olá, tudo bem? Vamos recapitular a lição da Escola Sabatina de número 10 com o tema A Bíblia como História? E você sabia que não há existência humana fora da história? A história é o lugar em que Deus nos dá a oportunidade de testar e confirmar a veracidade da vida. Tá certo? A Bíblia, a fé bíblica, posso dizer, é fundamentada nos fatos históricos e em um Deus que atua na história. E é fato que tudo que nós sabemos da humanidade, da noção do tempo, envolve a história. Desde a entrada do pecado no mundo. Aí, a partir dali, começou a contar o período histórico. E segue até que o pecado seja extinto do planeta Terra. Está certo assim? Então, a Bíblia e a fé bíblica é fundamentada nos fatos históricos. E também em um Deus que atua na história. Deus age pessoalmente através dela, né? Inclusive, você conhece o texto sagrado, no princípio, né? Deus falou e a vida na terra foi criada, não é assim? Exatamente isto, né? Deus falou e a vida foi criada. Agora, há um detalhe, Deus escreveu os 10 mandamentos, né, com seu próprio dedo, né, enviou profetas, juízes, para quê? Para contar a história do seu grande plano da redenção. Deus enviou Jesus dentro do período histórico e assim dividiu a história para sempre. Você está entendendo? E nesta semana nós percebemos algumas evidências arqueológicas que ajudam a sustentar a história expressa nas Sagradas Escrituras. Você está entendendo? Numa época em que há muitos questionamentos sobre a existência do dilúvio, a existência da criação, a existência dos profetas, muitos colocam esses fatos reais e históricos como sendo alegóricos, como sendo mitos, mas a palavra de Deus mostra como foram os fatos e agora a arqueologia tem comprovado. Na parte de domingo, trata-se de Davi, Salomão e a monarquia. É possível provar que existiu um personagem chamado Davi, chamado Salomão? Alguns questionam isto. Porém, a arqueologia dá sustentação a esses fatos. A Bíblia não precisa da arqueologia para isto. Porém, a arqueologia vem reforçando esses dados. Você está entendendo? Inclusive, tive o privilégio de participar de uma expedição arqueológica em Israel, na antiga cidade de Laques, em 2015. Aquela cidade está lá, antigas ruínas. A terra cobriu toda a cidade. Está uma montanha como muitas outras montanhas. Porém, quando você vai escavando, e quando nós estávamos escavando ali, encontrávamos achados antigos, louças, mostrando que alguém viveu ali. E também inscrições de um rei, mandando para um outro rei mensagem, e assim por diante. E da cidade de Laques, dali o rei Senaqueribe saiu para destruir Jerusalém. A Bíblia conta isto, mas no caminho ele foi interceptado por um anjo. E num só dia, numa só noite, morreram mais em torno de 880 mil assírios. Agora, visitando as outras cidades, você encontra ali as cidades dos dois portões. Lá estão as ruínas dessa cidade. Nós visitamos também a estrebaria onde Salomão guardava seus cavalos. Visitamos também as ruínas de Massada, cidade em que o rei Herodes construiu no ano 28 a.C. E onde os judeus zelotes foram lá para se esconderem da perseguição romana que ocorreu no ano 70. Como questionar esses fatos? A arqueologia ajuda e comprova a veracidade da Bíblia. Em 1993, por exemplo, houve uma escavação em uma outra cidade, Tel Dan, o seu nome,
e descobriram inscrições enormes escritas pelo rei Azael de Damasco, que registrou a sua história sobre o rei de Israel e o rei da casa de Davi. Então, se ele menciona Davi, então é um fato real que Davi existiu, não é uma mitologia. E assim a Bíblia Sagrada tem sido cada vez mais comprovada à luz da arqueologia. Você está me entendendo? Agora imagine se não tivesse existido o rei Davi. Quais seriam as implicações para a nossa fé? Contudo, há como contestar o que a Bíblia diz e que os fatos comprovam mediante a arqueologia? Não há como comprovar. Então, nós podemos ter cada dia mais segurança na palavra de Deus. Tá certo? Vamos para o tema seguinte? Ok. Na parte de segunda-feira, destaca Isaías, Ezequias e Senaqueribe. Foi curioso que o texto de Isaías, capítulo 37, menciona que em 701, Senaqueribe atacou Judá. Esta história, que está no texto bíblico, também é descrita pelo próprio rei Senaqueribe. Essa história é relatada de várias maneiras por ele. Em seus anais históricos, descobertas arqueológicas mostram que na cidade de Nínive, que era a capital na época, este rei Senaqueribe se vangloriou e disse: sitiei e conquistei 46 das cidades fortificadas de Ezequias e inúmeras aldeias menores em sua vizinhança. No palácio de Senaqueribe em Nínive, ele celebrou o fato de ter derrotado a cidade de Laques, da Judéia. Você está entendendo? Então, o que a Bíblia menciona, a arqueologia agora traz como fatos comprovatórios. Você está entendendo? As escavações recentes em Laques descobriram os escombros da imensa destruição da cidade que ocorreu quando ela foi queimada por Senaqueribe. Mas não há dados de que Jerusalém foi queimada. Jerusalém, na verdade, foi miraculosamente poupada. Sendo assim, o relato bíblico, então, tem mais veracidade. Você está entendendo? Deus viu os atos de agressão da Assíria, desse rei, e ouviu as orações de Ezequias, e então poupou a cidade. E agora os fatos históricos, os fatos arqueológicos comprovam a história. Você entendeu? E isto é para calar os críticos. Um outro fato curioso também foi que em 2009, escavações feitas em Jerusalém revelam a impressão de um selo contendo Isaías, o profeta. Portanto, aqueles que questionam a existência do profeta Isaías como sendo um dado histórico, literal, real e inspirado, agora precisa calar. Não há argumento, porque as provas mostram que Isaías existiu, né? E que o que ele disse na palavra, no seu livro, é um fato real. Um outro dado importante é que em 2014, estudantes descobriram duas impressões de Eliaquim na cidade de Laques. Então, isto mostra que esse rei existiu e lá estão os dados que ele escreveu na época e a cidade foi soterrada e agora a arqueologia traz à tona esses relatos e aí então dá mais sustentação, mostrando que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo, e Ele age na história do mundo e na história da sua vida e da minha vida também. Você não vê isso como algo maravilhoso e que nós podemos nos aproximar mais desse Deus e cumprir nosso papel na história da nossa vida, fazendo o nosso melhor para esse Deus? Muito bem? Agora vamos para terça-feira. A parte de terça-feira, Daniel, Nabucodonosor e Babilônia. A Bíblia escreve esses dados, não é isto? Ali estão esses relatos. Mas, e
Que dados científicos nós podemos ter para comprovar esse relato? Existem muitos. E voltando aqui ao dado histórico, ocorreu em julho de 2007 que um estudante da Universidade de Viena estava trabalhando em um projeto no Museu Britânico e encontrou um tablete da época de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Lá o rei escreveu, então esse rei existiu literalmente. Então foi as decisões ali, que foram as decisões de Daniel em sua juventude, que o habilitou a cumprir a missão, né? Uma missão que tinha uma função, aí tinha um plano de Deus por trás para o seu povo. Então o seu testemunho resultou na conversão de muitas pessoas em várias épocas da história, inclusive do rei Nabucodonosor. Isto daí é muito importante para mim e para você também, né? Daniel 4, verso 7, por exemplo, Daniel 7, verso 4, menciona ali a Babilônia, né? Ela é descrita como um leão com asas de águia. E as escavações arqueológicas encontraram nas ruínas de Babilônia, né, nos muros, ali figuras, imagens de leões, né, de diversos leões bravos, etc. Então a história bíblica é confirmada, né, e a sua mensagem também é confirmada por dados arqueológicos, dados históricos, né? Eu até tenho uma foto de um parente que esteve na antiga das ruínas de Babilônia, próximo ali a Bagdá, cerca de 85 quilômetros, ao sul de Bagdá. Se você for lá, você vai encontrar lá as ruínas de Babilônia. E lá tem na entrada uma grande figura, a figura de um grande leão, Leão of Babylon. Então era a figura, o símbolo da cidade, né, daquela cidade na época. Isto mostra mais uma vez a comprovação da palavra de Deus. Amém? Muito bem. Na parte de quarta-feira, você encontra o Jesus histórico. Será que existe algum dado histórico ou arqueológico para comprovar que Jesus de fato existiu e que foi um personagem real? Aqueles personagens mencionados ali na Bíblia são reais? Temos isto? Quem foi Caifás, por exemplo? Qual foi o seu papel na morte de Jesus? Quem foi Pôncio Pilatos? Não vale a pena descobrirmos alguns fatos sobre esses personagens? Nós vemos na Bíblia que Caifás foi um sumo sacerdote que instigou o Sinédrio a executar Jesus. E Pilatos foi um governador da Judéia que eximiu da responsabilidade de julgar, deixando que o povo fizesse isto. Agora, indo para a arqueologia, você vê que em 1991 foi encontrada uma inscrição com o nome Pôncio Pilatos, governador da Judéia, sobre o imperador Tibério César. E ali foi encontrada então a pedra no teatro de Cesareia Marítima, que eles dizem. Tá certo? E além disso, da arqueologia, tem os historiadores. Historiadores seculares dos 2 primeiros séculos também falaram sobre Jesus de Nazaré. Tácito, se você for lá na história, você vai encontrar esse historiador romano escrevendo sobre Cristo, sua execução por Pôncio Pilatos, né, no reinado de Tibério César, cerca dos primeiros cristãos. Vai encontrar dados assim. Tem também a história de Plínio, o jovem, é dito assim, governador romano, escreveu em 112 a 113 depois de Cristo ao imperador Trajano, e ele perguntando como deveria tratar os cristãos. Então são dados históricos que comprovam o relato bíblico. Você está entendendo? Então essas descobertas arqueológicas, essas fontes históricas apresentam bases extra-bíblicas, adicionais para a existência de Jesus, que foi adorado, né, pelos cristãos nos primeiros séculos. Em 1996 também, estudantes que trabalhavam em Massada, que coisa interessante, estivemos lá em Massada, é uma cidade que foi construída a 1.600 metros de altura, numa montanha muito elevada. E a cidade, então, lá existe os corredores, os salões, os teatros, as sinagogas, tem tudo lá. As pessoas podem ver hoje com seus próprios olhos.
e assim confirma a veracidade do texto bíblico. E naquela cidade descobriram um fragmento importado, onde dizia para Herodes, rei da Judéia. Então foi um fato real que existiu naquela época. Então, embora sempre seja bom ter evidências arqueológicas e históricas que apoiam a nossa fé, eu pergunto, por que a nossa fé não deve depender dessas provas, por mais úteis que sejam? Porque a Bíblia é um livro que apresenta um relato e não está interessada nesses dados. Tá certo? Ela apresenta a revelação divina. Esses fatos ajudam, mas se não existissem, não afetariam a nossa fé, da fé cristã. Tá certo? Amém? Ok. Que Deus abençoe nesse ponto também, tá bom? Para quinta-feira, fé e história. Quais lições podemos aprender com a vida dos heróis do passado, sendo eles personagens reais que viveram na época? Temos muitas lições. Por exemplo, você tem a lição de Enoque, que andou com Deus e foi levado para o céu. Você tem Noé, que teve fé, né, e não via o futuro, mas construiu uma arca e salvou a ele e a sua família. Abraão, que partiu para uma terra que não sabia, não conhecia, e Deus o recompensou. Sara, que confiou, né, que teria uma descendência numerosa. José permaneceu fiel no Egito. Moisés desprezou a sua cidadania egípcia e foi morar com o povo de Deus. Raabe, uma mulher cheia de erros, mas arriscou a sua vida para defender os espias. Sansão livrou o povo de Deus das mãos dos filisteus, né? Então, querido, fé não é simplesmente uma crença em algo, em alguém, é agir em resposta a essa crença, é decidir ao lado do Deus que pede algo que você até mesmo desconheça. Portanto, aqui está. Que escolhas você tem feito a cada dia da sua vida? Amém? Que você possa escolher decisões que no futuro você diga, louvado seja Deus, fiz uma boa escolha. E na sexta-feira termina a Bíblia, né, mostrando que a Bíblia é a história mais antiga e abrangente que a humanidade possui. Né? A Bíblia veio diretamente da fonte da verdade eterna. E ao longo dos séculos, a mão divina tem preservado a sua pureza. E eu louvo a Deus por isto. E agora, o que acontece quando as evidências arqueológicas são interpretadas de uma forma que contradiga a história bíblica? O que fazer? Sempre devemos ficar do lado do relato bíblico, né? Do assim diz o Senhor. A história é contada de diversas maneiras. Cada pessoa pode contar uma história de um ângulo, de uma forma diferente. O mesmo fato, um vê de uma maneira, outro de outra, e às vezes até há contradições. Porém, quando você vê os profetas bíblicos, eles contaram a história de ângulos diferentes, mas tudo confirmando a veracidade e a pureza da palavra de Deus. Por isso, hoje nós temos aqui a grande oportunidade de aprofundar na história bíblica e ter a Bíblia Sagrada como um livro histórico, real e divino, colocado em nossas mãos pelo poder do Espírito Santo de Deus. E assim eu quero dizer que existem casos, por exemplo, um jovem adventista chega numa universidade e ali é confrontado com os professores que declaram que alguns alunos foram criados em igrejas e sinagogas, agora irão aprender o que realmente aconteceu no passado. E aí os professores entram com teorias, com filosofias platônicas, filosofias gregas, que fogem inteiramente do relato do assim diz o Senhor. E você sabe que os gregos contavam a história, os gregos antigos principalmente, contavam a história, os relatos de forma circular, e os hebreus de forma linear. A história é contada de forma linear, ou seja, tendo um passado, um presente e um futuro. Né? Saiu da mão de Deus a humanidade e voltará um dia para as mãos de Deus, aqueles que aceitam e creem em Jesus. Já os gregos já entendem a humanidade como passando por um ciclo, né? Reencarna de alguém do passado, tem um presente e volta a reencarnar no futuro. Então,
esse processo não é bíblico e não está de acordo com a palavra de Deus. Mas existem nas universidades pensamentos assim, colocando na mente dos nossos jovens, né, ensinamentos pagãos. E onde você fica diante de relatos como este? Como os alunos devem reagir? Que Deus tenha misericórdia de nós e que esta lição sirva para fortalecer a nossa fé e diante da palavra de Deus e dos fatos históricos e arqueológicos que vem lançando luz à Bíblia Sagrada. E assim poderemos estar mais perto de Jesus e preparar melhor para viver com Ele na eternidade. Este é o seu desejo? Que Deus lhe abençoe. Amém.